Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Primeiro livro de Reis, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 2, e o versículo de número 1 e número 2. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 2. Enquanto você está procurando, eu quero louvar ao Deus dos céus por essa rica oportunidade que Ele me concede de poder retornar nessa casa e ver o pastor Bruno, que é hoje para mim uma referência como homem de Deus, como líder. É sempre uma honra, uma alegria quando o Espírito toca no coração dele, porque para me convidar só se for graça de Deus mesmo, né? Pegar no ruim disso assim. Carro velho. É, pastor? Carro é velho. Tenha misericórdia comigo. Quando vem aqui, ouvir, tenho um carinho, um respeito muito grande dele. Agora, a esposa da sua esposa, essa irmã missionária Rosana. Pastor Vernice, cumprimentando a eles, eu cumprimento a todos os ouvintes da casa, a liderança. Está de parabéns, que trabalho delícia. Hoje eu estou muito feliz mesmo, quero glorificar a Deus pela vida da minha esposa, Isabela Guerreiro, pastor. Quando você chegar no céu, você vê um tumulto de anjo, assim, aglomerado em uma pessoa, e a gente vai perguntar: quem ali é Paulo? Quem é Abraão? Quem é? Vai dizer: é a esposa do pastor Osimar. Grande era todo. Quem não sabe, nós somos pais atípicos. Nós temos 2 crianças com transtorno de espectro autista, Miguel de 10 anos e o Mateus. Então, pense que uma das coisas mais difíceis para mim e para ela é cultuarmos juntos. Não tem condições. Eu fico, ela vai, eu fico. Mas amanhã está em casa, amanhã veio. Amanhã fui lá em casa. Ela disse: fico com os meninos aí. Eu trouxe ela. Aí demorou, Miguel fugiu, pastor. Você tem ideia, ele fugiu, vou parar no centro da cidade, irmão de moto atrás dele. Deus abençoe. Está tudo bem, vocês são bênçãos. Vocês acharam? Diga amém. Amém. E faça acompanhar da mocidade, já foi apresentada. Deus abençoe vocês de coração de Maria. São meninos. Mas o bom de você trazer a mocidade e a da igreja é que vocês têm que dar glória a Deus, mesmo sem sentir nada. Senão eu disciplino todo mundo, que eu só vou mudar dia 28, então ainda dá tempo. Então, dê glória a Deus aí, mesmo sem sentir, para ver se anima o resto do povo. Diz assim o texto, capítulo 2, o versículo 1: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e seja homem. Esforça-te e seja. 1, 2, 3. Só essa última parte, assim: esforça-te e seja homem. 1, 2, 3. Esforça-te e seja homem. Pronto, sempre dando glória a Jesus. Jesus tem uns negócios com a gente assim. Tem um personagem marcante nas Escrituras Sagradas, é a pessoa do Davi. Sem sombra de dúvida, Davi é um dos personagens mais ricos, né? Por coincidência que ele é tema de filmes, séries e novelas. Nós conhecemos Davi muito bem, muito se fala acerca dele. E eu confesso que essa semana foi uma semana difícil, semana de guerra, semana de luta, e é o normal do ser humano questionar a Deus algumas coisas.
E no meio daquela turbulência, eu chamei Deus no canto e disse: Senhor, vem aqui. Eu estou assim. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Que eu não consigo entender, compreender, preciso do teu auxílio. E o Espírito me visitou e disse assim: vai ver Davi. Você conhece Davi? Eu disse: eu conheço Davi. Para mim é um dos melhores personagens da Bíblia. Amo as histórias de Davi. Eu disse: quem é Davi? E eu comecei a responder: Senhor, Davi é fácil. Se atentarmos para 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, a gente vai entender que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Senhor, tem muito o que falar de Davi. Quando Saul precisou de alguém, e um rapaz veio até Saul: Senhor, eu tenho um rapaz, aí o currículo dele é esse. Ele é alguém que sabe tocar bem, é um excelente músico. Ele é valente. Ele é animoso. Diga comigo assim: animoso. Ele não é animado, ele é animoso. Pessoa animada é aquele alegre. Animoso é aquele que não deixa ninguém triste. Davi é animoso. Davi era aquele que podia estar espedaçado, podia estar angustiado, mas ele sempre estava querendo dizer para o amigo: levanta, vai dar certo, Deus é contigo, a gente consegue. Davi era aquele que colocava ânimo nos seus companheiros. Ele era animoso. Não somente animoso, Davi também era chamado de homem de guerra. Sisudo em palavras, eloquente. E o fundamental: o Senhor era com ele. Senhor, fala sobre Davi, não faço. Quem é Davi? Davi é um guerreiro tão habilidoso que fez grandes feitos. Ao pedir autorização ao rei para enfrentar uma das maiores ameaças, que foi Golias em Israel, ele disse: ô rei, deixa eu guerrear. O rei disse: mas precisa de um guerreiro. Ele disse: eu tenho um currículo, porque eu matava leão, eu matava urso. Davi é aquele que venceu o gigante Golias. Davi é um guerreiro extraordinário ao ponto de virar tema de canção. No capítulo 18, e o versículo 6 e 7, as donzelas cantavam. Por isso Saul ficou com raiva, com ciúme de Davi, pelo fato de que elas cantavam. Saul matou seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. Esse é Davi. Davi, ele é o ungido de Deus. Deus disse: achei a Davi, meu servo, e com santo óleo ungido. Davi recebeu de Deus 3 unções. A primeira vez, Davi foi ungido dentro de casa, diante dos seus irmãos e do seu pai. A segunda vez, Davi é ungido depois de 20 anos. Ele é ungido sobre toda a Judeia. E depois da guerra civil que houve entre os filhos de Saul, a fim de tomar o trono, quando o povo percebeu que seguir a liderança falida da casa de Saul não dariam para eles o que era necessário, eles reúnem os anciões e vêm até Judá. E então eles pedem para que Davi seja o rei de todo Israel, e ele é ungido a terceira vez como rei de todo Israel. Esse é Davi, um grande homem. Mas talvez o que eu esteja ali dizendo aqui, se dizer: pastor, nada do que você me falou aqui é novidade. Eu conheço esse Davi. Sempre me falaram, eu sempre percebi isso. Isso aqui eu sei. Davi é um herói. Eu disse: Senhor, é esse Davi aí. Eu sei quem é esse Davi aqui. Mas só que o Espírito veio e disse para mim assim: eu quero te apresentar um outro Davi. Eu disse: outro Davi? Tem um outro Davi na Bíblia, Senhor? O Senhor disse: não, é o mesmo Davi, mas um Davi que você ainda não conhece. Eu disse: qual, Senhor? Porque eu deixei de falar dos seus salmos, dos seus 73 salmos que ele compôs em adoração ao Senhor. O Senhor disse: não somente isso. Não
Não porque ele era um compositor nato, mas o Senhor disse: atente para uma coisa, dos 73, quantos? 73. Não, me ajuda, 1, 2, 3. 73 salmos que Davi compôs. Cerca de 36 a 37 deles são súplicas e lamentações. E o Senhor disse: atente com cuidado para cada uma delas. E eu comecei a perceber que Davi, quando vai escrever nos Salmos, Davi tem uma coisa que eu acho interessante como adorador: é que Davi não tem máscara para falar com Deus. Toda vez que Davi escreve um salmo, ele sempre escreve na primeira pessoa. Ele sempre fala diretamente com Deus. Davi, ele não se tenta maquiar a sua linguagem pelo fato de ser uma liderança, não. Quando ele tem para falar com Deus, Senhor, eu estou assim. Aleluia, Deus. Embora você conheça esse Davi tão extraordinário, essa liderança, esse homem ungido, segundo o coração de Deus, eu disse: deixa eu lhe mostrar outro Davi. E aí eu comecei a ler Salmo de número 6 e o verso 6. O Salmo de número 6 e o verso 6 diz assim: estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar o meu leito, com as lágrimas tenho inundado. Davi está dizendo: Senhor, eu estou cansado de gemer, de tanto chorar. Eu choro tanto que o meu colchão fica molhado. No Salmo 13, o verso 1 e 2, Davi diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração todos os dias? Pastor Bruno está me dizendo: eu sou um homem que chora todas as noites e faço nadar a minha cama. Eu sou um homem que tenho tristeza no meu coração todos os dias. No Salmo 22, no verso 1, Davi é o autor clássico de uma frase que ficou eternizada no Calvário, é verdade. Abi, Israel, Deus meu, por que me desamparaste? Davi, ele pede: Deus meu. E aqui você entende, deixa eu abrir um parênteses, porque quando Jesus cita aquilo ali, a interpretação errada de quem o ouvia dizia assim: ele está chamando por Elias. Alguns usam esse versículo e dizem assim: Deus abandonou a Jesus na cruz. Abandonou não. Deus o abandonou. Jesus estava sozinho? Estava não. Jesus disse aos seus discípulos: na verdade, esta noite o Filho do Homem vai ser entregue. E quando ele foi entregue, a Bíblia diz que, ferindo o pastor, as suas ovelhas não eram dispersas. Vocês todos vão fugir e eu estarei só. Aí Jesus disse: se bem que eu não estarei só, porque Deus estará comigo. Não é do feitio de Deus te abandonar na hora da aflição. Pelo contrário, ele disse: me invoca no dia da angústia, eu o livrarei, tu me glorificarás. Quando os necessitados buscam água sem encontrar, e sua língua se seca de sede, eu, o Senhor, o ouvirei. Eu, Deus de Israel, não o desampararei. Deus não te deixa na hora da aflição.
temor vieram sobre mim e o horror me encobriu. No Salmo de número 68, verso 1 e 2, Davi grita: salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Adorei-me em profundo lodo, onde não há base para que eu firme os pés. Entrei em profundezas das águas, aonde correntes me submergem. Davi: Senhor, a minha angústia é tanta que eu sinto como se eu estivesse me afogando. No Salmo 142, Davi diz assim no verso 1 e 2: clamo ao Senhor com a minha voz, suplico ao Senhor, derramo a minha queixa perante a sua face, respondo-lhe as minhas tribulações. Eu disse a Deus: como é possível? Como pode alguém tão extraordinário como Davi dizer tal coisas? Como pode um homem segundo o coração de Deus dizer: Senhor, eu choro tanto todas as noites que minha cama fica molhada com as minhas lágrimas. Eu estou cansado do meu gemido. Como pode um homem segundo o coração dizer: Senhor, o meu coração dói. Salva-me, salva-me, Senhor. Temor e tremor vieram sobre mim. O horror me cobriu. Eu disse: Senhor, como é possível? Como pode alguém segundo o seu coração vivenciar tudo isso, Senhor? E Deus disse a mim: pode sim. Eu disse: mas como? O Senhor disse: porque a minha unção não anula a sua humanidade. Você é humano, rapaz. Ah, mas eu congrego na Assembleia de Deus aqui em Conceição da Fé. O meu pastor, pastor Bruno, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel no céu. Pastor, eu oro. Pastor, eu faço parte do grupo. Pastor, eu sou fiel ao ministério, eu ando reto com Deus. E por que eu sou desse jeito? Deus disse: porque você é humano. Levante a mão direita para o céu, eu senti a presença dele aqui. Levante isso, coloque essa mão bonita próximo desse ombro. Não é coincidência, foi Deus que colocou essa pessoa no seu ombro. Coloca a mão no ombro dele e diz assim: ei, você é humano. Eu sei que você está cansado, eu sei que você está sobrecarregado. Eu sei que você tem que se fazer de forte, porque seu marido depende de você, porque sua esposa depende de você, porque seus pais ainda não conhecem Jesus e precisam ver Cristo em você. Então você se faz de forte, mas está doendo, você está gemendo, e você pensa que Deus te abandonou, e você pensa que é demônio, e Deus está dizendo: não, é porque você é humano. Espiritual tão grande, pastor Bruno, porque eu passei a semana todinha fazendo exegese do capítulo 4 da primeira carta a Efésios, o versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5. A mensagem está pronta, o esboço está completo, mas o Senhor disse: eu quero falar com a minha igreja, eu quero falar com o meu povo. Eu disse: Senhor, mas o tema que o Senhor disse: meu filho, tem gente que entrou aqui com a sua alma pedindo socorro, com o seu coração aflito. Diga para os meus filhos: eu não te
Eu estou contigo. Como é que Davi conseguiu passar pelo que passou? É porque Davi entendeu que ele era homem. Eu sei, meu filho, que você viu no seu smartphone aqueles pastores bonitinhos, coachizado com a linguagem bonita, dizendo para você: rejeite, você não pode, você é especial, o sofrimento não faz parte da sua vida. Comece a liberar a palavra de ordem, por mais que você libere a palavra de ordem, só você sabe. Você não se encaixa direito. Parece que tem um sistema que trava aqui. Você quer pedir socorro, mas tem medo. Cadê baixo? Aí eu te amasso. Você tem que esconder, mas essas crises de ansiedade têm ficado cada vez mais intensas. Os gatilhos estão cada vez mais rotineiro, corriqueiro, com mais intensidade. Você já não consegue fluir bem. Não há outro lugar senão a escuridão do medo do teu quarto, que não ajuda a passar a dor. Esse anjo rebasse, ai, olhando, e você, naquela escuridão, é o único lugar onde você consegue plantar para fora. Mas por mais que você gema, por mais que você chore, não alivia. Oh, aleluia. Procure-se um médico, meu filho. Procure-se um líder. Procure seu pastor, procure sua pastora, procure o líder da sua congregação que você passou. Eu preciso de ajuda. Não tenho motivo, pai. Eu não sei porquê. Não sei. Mas eu não sinto mais ânimo para nada. Ultimamente eu só faço chorar. Parece que a minha vida acabou. Uma angústia toma conta de mim. Eu digo: sai, demônio, mas por mais que eu ore, nada muda. Eu continuo sentindo as mesmas coisas. Os tremores e temores assolam a minha alma. Pastor, o que é isto? É Deus dizendo: você é humano. Você é humano. Infelizmente essas coisas vêm. Eu disse: Deus. Davi disse assim: eu sou homem. Seja homem. Seja homem. Entenda a sua humanidade. Entenda que, infelizmente, alguns processos de dores irão vir até você. Oh, aleluia. Mas, pastor, se eu sirvo a Deus, por que eu estou passando pelo que estou passando? Porque você serve. Paulo disse: se ele não poupou o próprio filho. Mas eu prego. Mas eu canto, irmão. Mas Deus sabe o quanto eu sou fiel. Mas o filho, ele não poupou o filho.
Só que Paulo diz um negócio que eu acho interessante. Ele diz assim: ei, o negócio está difícil, a luta está travada. Só que eu usei uma palavra de algo que eu aprendi. Eu aprendi uma palavra de Senhor, mas eu já não estou aguentando mais. E não pode vir provação ali porque a gente pode suportar. Eu já não estou aguentando mais. Eu disse: não, o quê? Eu falei: tá aqui. Eu disse: provação, tentação. Não tem nada a ver com aflição. Mas como é isso? O senhor disse aqui, ó, lê aqui, lê aí. Disse: segunda carta aos Coríntios. Eu vou ler para você. Você quer cá, você lê com calma. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 1. Ele diz assim: mas se somos atribulados, versículo 6, é para a nossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação é salvação, se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E se a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, escute isso, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que sobreveio na Ásia a nós, pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos. Mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desamparamos. Meu Deus! Pai, assim, a aflição que passamos foi tão grande que a gente não podia suportar. Dissemos assim: vamos, dessa vez não morre. Dessa vez a gente não aguenta não, dessa vez a gente morre. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que confiássemos em Deus e não em nós mesmos. Ai, Deus disse: sabe por que eu permito determinadas coisas? É que você aprenda a confiar em mim. Não levante a mão direita para o céu. Estou sentindo graça de Deus aqui. Isso, levante a mão direita. Encontre o ombro de alguém mais próximo. Levanta a esquerda, levanta as duas. Isso, levanta as duas primas. Levanta as duas. Chacoalha, as duas vão levantar. Que coisa bonita. Olha que igreja. Ei, tu coloca a mão direita no ombro de quem está da direita. Coloca a mão de quem está da esquerda. E libere uma palavra profética para dizer assim: Deus só permitiu você passar pelo que está passando, para você entender que você não é forte, que você não é poderoso, que você não tem habilidades, que você não tem, que você não é, mas Ele é poderoso. Confia nele. Confia nele. É para você entender que é Ele que te sustenta, é Ele que te segura, é Ele que te dê, irmão. O Espírito de Deus manda te avisar que o tamanho da tua aflição será o tamanho da graça que Ele vai derramar sobre a tua vida. Agora, Ele não vai te impedir de sofrer, Ele não vai impedir de chorar, mas eu ouço a voz do Espírito dizendo: mas em meio à dor, eu envio o consolo, o bálsamo do meu Espírito Santo. Eu recebo a autoridade do meu Espírito para pausar a mensagem agora, mas Ele começa a renovar, a abraçar e dizer para alguém aqui hoje: você pensou que estava sozinho, você pensou que eu tinha te abandonado, você pensou que eu tinha te desprezado, mas meu filho, olha eu aqui. Se não fosse eu, você já tinha sucumbido.
de gloriar-me, pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu, porém, me gloriarei. Olha, ele falou segundo a loucura dele. Já para se glorificar na carne, eu vou me gloriar também, porque tem alguns que se gloriam pelos estados que conhece, pelos continentes que viajou, pelos títulos que tem. Mas Paulo disse, já que é para falar como louco, eu vou dar uma de louco também. Então vou gloriar-me segundo a carne. E como é que você se gloria segundo a carne? Aí Paulo disse, vou falar como insensato agora. Pois sois sofredores, se vos servirão. Então ele diz assim, ó, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se fôssemos fracos, mas que qualquer que tenha ousadia, com insensatez falo também com ousadia. São hebreus, também sou. São israelitas, também sou. São descendentes de Abraão, também sou. São ministros de Cristo, falo como por fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, eu posso dizer, não é carteirada aqui, ó. Em trabalho, muito mais. Em açoite, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais do que eles. Em perigo de morte, muito mais do que eles. Recebi dos judeus 50 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia, passei num abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de salteadores. Em perigo nas mãos das nações. Em perigos dos gentios. Em perigos das cidades. Em perigos no deserto. Em perigo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalho e fadiga. Em vigília muitas vezes. Em fome. Em sede. Em jejum muitas vezes. Em frio e em nudez. Além das coisas exteriores que me oprimem a cada dia, cuidando de todas as igrejas. Quem enfraquece, o que eu também não esqueça, que o ofendido, ou não me abrase. Aí diz, se convém gloriar-me, gloriarei no que diz a respeito da minha fraqueza, pois o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto, chama aqui, no capítulo 12 de se Cristo, há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mais do que a mim mesmo não gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que a mim mesmo vê ou de mim ouve, para que não me exaltasse nas excelências das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás que me esbofeteia, a fim de não me exaltar. E há cerca de 3 vezes orei ao Senhor para que tirasse de mim, e Ele disse, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu sei, você é fraco, eu sou fraco. Eu sei, você é fraco, eu sou fraco. Mas é na tua fraqueza que o poder de Deus se revela. É na tua fraqueza que o poder de Deus se revela. E a graça dele te enche. E calabara chantaralha. Para mim, disse Paulo, para mim tem 1%, que as aflições deste tempo presente não se dá para equiparar, não se dá para equiparar, não se dá para equiparar com a glória, com a glória, com
aflição. Eu não vim dizer para você uma oração que anula a aflição. Eu não vim te dizer isso. Eu vim te dizer o que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, o Consolador, está aqui. Receba a graça de Deus. Se Ele não, eu não vou mentir para você. Talvez Deus mude a tua história essa semana. Talvez Deus só mude a sua história mês que vem. Talvez Deus só mude a sua história no final do ano. Talvez Deus só mude a tua história daqui a 10 anos. Mas ainda que você continue na guerra, Ele está dizendo: eu continuo contigo, eu continuo te consolando, eu continuo te enchendo, eu continuo te guardando, eu continuo te revestindo, eu continuo te enchendo de graça. Levante a tua mão para o alto e receba dessa graça que está caindo agora. Receba dessa graça. Estava acabando de sair da pandemia, estava aquela coisa ainda, então a gente decidiu voltar para Recife. Saímos de Salvador, fomos para Recife. Sabe, aquela oração, aquela confiança, aquela fé, assim, não é. Eu me lembro que a gente foi a carne, com o Miguelzinho, eu, ela, e aí não foi nem 2 sessões. O Miguel levou quase 1 ano para sair o diagnóstico. O Mateus, em 2 sessões, a médica já deu o laudo. E aí, quando ela disse que era autista, aí eu olhei para ela, olhou para mim, ela segurando o Mateuzinho, eu segurei na mão dela e só disse para ela: se Deus deu, é porque a gente aguenta. Glória a Deus. A gente dá conta. Saímos ali, no centro de Recife, pegamos o Uber, fomos para casa. E ela olhava para a janela do outro lado, eu no outro e o Mateuzinho no meio. Não tem o que falar. Ela com aquele envelope branco com o laudo na mão, eu com a mochilinha e ele. E a gente chegou em casa. E ela foi na casa da avó, que era do lado. E eu fiquei, daqui a pouco minha sogra veio. E aí minha sogra disse assim: a notícia não foi boa, né? Aí eu falei: isso não é meu. Ela disse: Maria está lá chorando. Só que tem que ser forte. O mundo tinha caído, mas a gente tinha que ser forte. Assim, naquele momento, me razão, uma voz começou a falar no meu ouvido, pastor Bruno. Eu estava feliz, eu tinha acabado de vir de Goiânia. E tinha um
uma senhora, há tanto dia você sabe me ligar. Numa igreja do amor lá, eu ministrei esse mesmo, igreja do amor, church, uma igreja lá grande, bonita. Ela tinha sido curada de um câncer. Naquele momento, o Senhor fez a oração, eu falei, ela fica, eu fui curada, já fiz o exame, não tem mais nada. Glória a Deus. A gente volta alegre, feliz. E aquela voz dizia para mim, ei, você não orou lá e curou o câncer e seus filhos? Você não é pregador, você não viaja, você não é pastor. Olha aí, seus filhos. Quantas vezes no banheiro eu deixava o celular bem alto, o chuveiro ligado e chorava mordendo o dedo. Ela não ouvia. Parece que o diabo toma determinadas situações. E nunca tinha acontecido isso. Mas não tem 20 dias. Depois do áudio, o Miguel começou a chorar, o Mateus começou a chorar, ele só fazia chorar. A primeira crise de Miguel foi com quase 5 anos, a gente estava indo para Coité. O Mateus ele chorava, pastor, ele chorava, não tinha que fizesse ele calmar. A vizinha veio, as primas veio, levavam ele para lá e dava água, dava gelo, ele não parava de chorar. E como ele chorava, gritar, o mais velho já começou a ficar agitado. A irmã também veio, não suporta a situação, e ficou aquele inferno dentro de casa. Miguel ficava tão agitado que ele batia na parede e segurava um do lado, segurava assim, que a gente foi dormir naquele dia, quase meia-noite. Quando conseguia acalmar eles, que eles dormiam. E aí, quando estava aquele silêncio, todo mundo dormindo, naquele desespero, sem conseguir dormir, eu saí da sala, a gente botou os colchões na sala, eu saí da sala, eu fui pro quarto e sentei na cabeceira da cama. As minhas bíblias de estudos livres estavam tudo guardado no armário. Chegava 6 horas, eu dizia, filho, qual é a roupa que você vai usar? Quando eu dizia, hoje eu não vou não, é você. Eu fico com os meninos. E eu comecei a chorar. E de repente eu vi aquela mão, meu pastor Bruno, fazer isso aqui no meu ombro. Começou a me alisar. Eu senti aquela mão me alisar, eu enxuguei o olho e disse assim, ô filha, desculpa, eu tive um pesadelo. Estava tudo escuro. Eu disse, eu tive um pesadelo, e aí quando eu abri o olho não tinha ninguém. Deus poderoso, aleluia. Eu senti Deus no quarto. Eu fechei o olho, agradeci, pedi ao Senhor força. Deitei na cama e tentei dormir, mas 6 da manhã eu estava de pé. Quando deu umas 6h30, apareceu uma mensagem no meu Instagram. Era o pastor Diego, de Goiânia. Ele disse assim, Baiano, eu e a pastora Nayara estamos aqui no monte, orando por você. Baiano, Deus só dá grandes batalhas para quem tem como grande salvador. Fica firme e acabou. A partir daquele dia eu disse, Senhor, a tua graça me basta. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado, pegue. Segure, eu quero o microfone para quem tem direito agora. Davi disse um negócio que eu achei interessante. Ele disse assim, pastor, Salmo de número 3. Eu dormi. Eu deitei. Dormi. E acordei. Porque o Senhor. Porque o Senhor. Porque o Senhor me sustenta.
Diga para ele assim: Deus vai te sustentar, Deus vai te sustentar, Deus vai te sustentar. Enquanto o dia da virada não chega, enquanto o dia da vitória não chega, enquanto o inverno não se torna em verão, Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou te sustentando. Oh meu Deus, isso com a mão segura neles. Eu queria que você liberasse uma palavra, mas só se você tem. E eu falo assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tenho, se tem graça de Deus aí, se tem graça de Deus aí, deixa o Espírito de Deus começar a te encher. Agora, 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 seja cheio da graça de Deus. Ele te sustenta, Ele te renova, Ele te ajuda, Ele te toma pela mão. E Jesus, eu te peço, meu Pai, agora, se o Senhor está nesta palavra, aonde tiver um filho teu, Pai, dá limpa as estrelas agora, dá limpa as estrelas agora, porque Paulo disse: se eu oro em mistério, o meu espírito é bem, porque quando eu oro em mistério, eu fortaleço, eu estruturo aqui mesmo, pelo Espírito, o Espírito seja renovado agora, o Espírito, ore em mistério agora, pelo Espírito, pelo Espírito,
cuida de você. Ele cuida de você. É hora que questionamos os céus o porquê. Questionamos a Deus o porquê. Mas Ele sabe que você pode mais um pouquinho mais. É hora que a gente quer chutar o pau do barraco, saltar a corda, desistir de tudo e de todos. Mas Ele conta contigo. Eu me lembrei que uma certa feita o cantor Elias Silva ali tem um trecho de um louvor que o Rei conta contigo. Eu fico imaginando no momento de turbulência quando ele escreveu aquela letra, de dor, de angústia. O Rei conta contigo. Que fala do soldado ferido. Mas a palavra é que o Rei conta contigo. Está doendo, pastor, mas o Rei conta contigo. Está ferido, mas o Rei conta contigo. Que Deus em Cristo continue abençoando o pastor Josimar. Deus colocou na minha vida o pastor Josimar. Ele pensa que fui eu que fui colocado na vida dele, mas foi Deus que colocou ele na minha vida. E Josimar tem sido uma bênção para esta igreja. E eu creio que a partir de hoje ele não vai ter só mais uma pessoa que ora por ele. Deixa eu ver quem vai mais orar por ele aqui. Levanta a mão. Apresente a Deus a ele, sua esposa, Maria. Já vou adotar como filho. Só falta conhecer os netos agora. Agradecendo a Deus pela vida do Jorge, de Rafael, que vai estar aqui cantando amanhã, né? E o pastor Josimar está pregando para ele também, né? Podia botar de manhã, de tarde, de noite, né? Gastar eles. Uma perguntinha básica comigo. Quem entre nós aqui, depois de ouvir uma mensagem poderosa, como disse o Jorge, uma mensagem que falou o seu coração, escute isso aqui. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do teu Senhor, não endureçai os vossos corações. Jesus já falou com você. Ele só quer que você tome a maior decisão da sua vida. Qual é? Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus. Tem alguém para Cristo? Tem alguém que quer fazer uma aliança com Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém que quer fazer uma aliança com Cristo? Levante a sua mão assim: pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero sair daqui com Jesus na minha vida. Eu quero fazer uma aliança com Cristo. E eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida. Tem alguém para Cristo Jesus? Alguém para Jesus? Tem alguém? Se não tem, que o Senhor Jesus te dê uma nova oportunidade. E que saiba que o homem sem Deus não é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Quero convidar a amada igreja a se colocar de pé. A irmã Veralice tem alguma novidade? Às 18 horas. Adolescentes, chegue cedo. Cedo. Mais 15 para as 18, 15 para as 6. Chegue cedo. As senhoras, os senhores, os irmãos, chegue cedo amanhã. Amanhã de manhã haverá escola bíblica dominical para toda a igreja, para os adolescentes, para todo mundo, jovens. Né, Júnior? Cadê Júnior?
Amanhã tem escola bíblica, nas congregações também tem escola bíblica dominical. Não faltem, em nome de Jesus. É a maior escola teológica do mundo inteiro, viu, irmãos? É a EBD, Escola Bíblica Dominical. Não faltem, em nome de Jesus, tá bom? Quero convidar a fazer essa oração de encerramento do culto desta noite. O evangelista Robson, pastor Robson, vai estar orando, agradecendo a Deus, em nome de Cristo Jesus. Após a oração e a bênção apostólica, os adolescentes permaneçam no lugar e a líder, nossa irmã. A cantina no fundo ou está aqui na frente? Deixa eu ver. Os irmãos, passe aqui no fundo. Assim, vem fazer assim. Faça assim, Tem o quê? Tem bolo, tem torta de abacaxi, coxinha, bolo de aipim. Tudo faz bem à saúde. Aumenta um pouquinho o colesterol, um pouquinho a glicemia, faz bem à saúde. Segunda-feira vai correr com o pastor. Mas come para perder. Perde para ganhar. Meu Jesus, é uma luta, mas tá tudo certo.